Ela vive em outro planeta e eu transito solta pelo espaço. Eu rejeito e então ela aceita. Deus do céu, não sei mais o que eu faço. Eu concordo, a gente não dá certo. Ela quer dar o próximo passo. Quando volta, eu quem me despeço. Quem foi que nos prendeu nesse laço? Sou real, ela quer um mistério. Sou de vidro e ela quer o contrário. Quando eu brinco, ela quer me ver séria. Só me ama em seu imaginário. O amor que ela tem, eu não quero. Sou paixão, ela então é descaso. Quando some, sou eu quem espero. Ela me venceu pelo cansaço. Ela finge que dá, eu finjo crer ainda. Uma história tão linda, finda sem terminar. Ela finge que tem, eu finjo que permito. No fundo eu acredito. É que ela vive em outro planeta e eu transito solta pelo espaço. Eu rejeito e então ela aceita. Deus do céu, não sei mais o que faço. Eu concordo, a gente não dá certo. Ela quer dar o próximo passo. Quando volta, eu quem me despeço. Quem foi que nos prendeu nesse laço? Sou real, ela quer um mistério. Sou de vidro e ela quer o contrário. Quando eu brinco, ela quer me ver séria. Só me ama no imaginário. O amor que ela tem, eu não quero. Sou paixão, ela então é descaso. Quando some, sou eu quem espero. Ela me venceu pelo cansaço. Ela finge que dá, eu finjo crer ainda. Uma história tão linda, finda sem terminar. Ela finge que tem, eu finjo que permito. No fundo eu acredito que o amor pode voltar. Ela finge que dá, eu finjo crer ainda. Uma história tão linda, finda sem terminar. Ela finge que tem, eu finjo que permito. No fundo eu acredito. É que o amor pode voltar. Eu sou Gael Villanova, sou cantor, compositor e poeta aqui de Caruaru e estou aqui para apresentar mais um episódio da série Recantar Caruaru, um projeto que tem incentivo da Lei Paulo Gustavo através do edital municipal da Prefeitura de Caruaru e que a cada episódio vai trazer um artista da nova cena contemporânea e musical aqui de Caruaru para falar sobre a sua trajetória, interpretar canções próprias e também prestar uma homenagem a um dos grandes artistas, que fazem parte da identidade musical de todo caruaruense. No episódio de hoje, o homenageado vai ser Petrúcio Amorim e a convidada mais que especial e que eu sou fã demais é Isabela Moraes. Belinha, obrigado demais por estar aqui. Obrigada, aceitar Gael. esse convite. Obrigada, eu estou muito feliz mesmo por estar aqui pertinho de você e fazendo parte de uma coisa tão importante como essa, né? Uma homenagem a Petrúcio sempre é uma coisa muito feliz a se realizar. Um grande poeta, né? Muito importante para a nossa cidade e para o Brasil inteiro, né? Sim, exatamente. Mas antes de falar dele, a gente vai conversar um pouco sobre ti.
E tem uma pergunta que é sempre a primeira que a gente faz aqui, que é como foi o início da tua relação com a música, assim? Antes mesmo de virar artista, o que tu ouvia em casa quando criança, como se deu essa primeira aproximação? O meu primeiro contato assim com a música foi os meus pais, eles ouviam muita música, né, em casa assim, muita MPB. E lá em casa, na sala de casa, rolavam uns encontros assim, meu pai reunia os amigos, tinha muita roda de poesia, tinha tipo o que a gente vê em São José do Egito hoje, né, acontecendo toda aquela poesia, rolava na sala da minha casa. Eles davam um mote uns para os outros e ficavam fazendo os desafios poéticos. E eu cresci absorvendo todo esse universo, né, de poesia. E aí eu comecei depois a escrever as minhas próprias poesias no meu quarto lá, quietinha, em segredo. E das poesias eu fui desenvolvendo e comecei a compor. Comecei a criar as minhas primeiras canções também. E também muito ali às escondidas. Eu não mostrava para ninguém, que eu tinha muita vergonha. Até porque eu não entendia o processo, eu não sabia o que era que estava acontecendo, porque eu sou de uma família, embora acontecesse tudo isso na sala da minha casa, eu sou de uma família onde não tem artistas assim que compunham e eu vivia essa experiência de saber o que era compor. Então, para mim, eu ainda não entendia o que era aquilo que estava acontecendo. Mas eu mostrava para minha mãe assim uma coisa ou outra. E meu primeiro contato foi com a poesia. Da poesia foi que eu comecei a desenvolver algumas melodias e fazer algumas canções. Tu lembra, assim, tipo, quais eram os poetas que teu pai recitava nesses saraus que tinham na tua casa? Ele escutava muito disco de cantadores de repente também, assim. Que Então, arretado. tinha Pinto do Monteiro, Lorival Batista, essa galera, assim, bem raiz, assim, das antigas, que eu super tenho o maior respeito por eles, assim. E eu cresci ouvindo isso. Ele botava muito alto em casa. Eu achava as poesias muito inteligentes, assim, e os desfechos, né? E eu ficava fascinada com aquilo. E eu quero fazer as minhas poesias também. Eu queria também criar o meu universo, o meu jeito de falar sobre também as coisas que eu absorvia do que estava ao meu redor. E de música, assim, nessa época, tu ouvia alguma coisa, fora além dos De cantadores, música, de repente? ele escutava muita coisa lá em casa, fora as coisas que eles tocavam na sala, tocavam muito Chico Buarque, né, ao vivo lá, cantavam de um tudo, mas ouvindo mesmo os LPs, Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, Zé Ramalho, Amelinha tocava muito lá em casa, Benito de Paula, AGP, tocava muito essa Bete Carvalho, né, tocava muita gente assim incrível, Maria Bethânia, né, e aí eu absorvi toda essa atmosfera, eu cresci com muita música mesmo, assim. Lá em casa era sem parar. Mas tu compunha, mas levou um tempo pra tu mostrar, assim. Tu lembra qual foi a primeira vez que tu mostrou uma canção tua? Eu acho ou que alguém interpretou, enfim? Pois é, para interpretar foi muitos anos Foi outra depois. coisa. Eu quis fugir muito da música, assim, na verdade, né? Eu queria outras coisas, assim. Eu queria ser jornalista. E desde criança eu gostava muito de ler e tal. Mas as primeiras músicas que eu fiz, eu mostrava para minha mãe. Ela era minha espectadora maior, assim. Eu ficava mostrando para ela e ela ficava assim, não entendia muito também, assim, ficava me ouvindo, não esboçava muita reação e eu morria de vergonha, assim. Eu mostrava para ela e voltava para o meu quarto. E aí depois eu comecei mostrando algumas amigas na escola, tinha aquelas amiguinhas que você, né, que vai criando intimidade e perde a vergonha. E as minhas amigas gostavam e tal, mas era tudo muito tímido ali, era tudo muito pra mim. Era um universo muito fechado meu ainda, sabe? A música fazia parte ainda de uma coisa muito particular. E só muitos anos depois foi que eu encarei de frente mesmo a música, mas até os meus 16 anos, assim, ainda era uma coisa muito restrita. E depois começou a ir pros palcos, né? Como foi esse início, assim? Como eu sempre gostei muito de ler, de escrever, eu fazia muita coisa para a escola. Os professores me pediam, conversavam comigo. E eu gostava muito de escrever, sempre gostei muito. E eu ficava muito nesses bastidores, assim, né? A escrita, aula de redação, para mim, era a minha preferida, assim. Às vezes eu pedia para fazer as redações até dos meus amigos, assim. Eles faz a minha, eu faço, fazia brincando, como me divertindo, sabe? E aí eu comecei na escola, teve uma maratona, eu tive que fazer umas paródias. E na hora da apresentação, as pessoas da bandinha, né, que tinha uma bandinha que ia cantar as paródias feitas por mim, não aprenderam as músicas. E se a gente não cantasse, a gente ia perder ponto.
E aí foram atrás de mim e disseram, você que tem que cantar, que você que escreveu. Eu fiz, Deus me livre que eu não vou fazer uma coisa dessa. Mas aí me convenceram que a gente ia perder ponto. E eu topei, eu disse, eu topo. Agora, se eu não aparecer, eu fico escondida, a bandinha fica dublando, como se estivesse dublando, e eu fico escondida em algum lugar, mas eu não quero aparecer. Sério? Aí a galera aceitou, e aí eu cantei escondida. Ninguém me via, só escutava a minha voz. E aí eu cantei todas as paródias e nós tiramos uma pontuação muito maravilhosa na maratona. Acho até que a gente ganhou nesse ano, assim. E aí foi isso que aconteceu, eu comecei daí. E depois disso, as pessoas vinham falar comigo, de quem era aquela voz, de quem era aquela voz? Aí, é dela. E eu, meu Deus, será que é verdade das pessoas que elas estão gostando mesmo da minha voz? E aí, uma paixão, assim. Sim. Eu peguei um gosto pelo palco que, menina, até hoje. Não quis mais, né? Mas eu ainda tentei fugir, mesmo assim, né? Sim. Mesmo depois dessa maratona, tendo me apaixonado por cantar, né? Saber que aquilo tinha me tomado de uma forma muito mágica, eu ainda continuei tentando fugir e tal. Fui para a área de jornalismo, mas aí a música me fisgou por completo depois. Eu comecei cantando profissionalmente na noite. Esse evento foi em Belém ou tu já estava de volta a Caruaru? Foi em Belém. Eu cantei em Belém e lá que eu descobri, né? Eu descobri que o palco era a minha vida, assim. Foi desde essa maratona. Eu me apaixonei de verdade. Quando eu voltei para Caruaru, eu comecei ensaiando numas bandinhas de bairro e cantava em banda de baile. Eu cantava de tudo, assim. E aí eu cantava axé, sabe? Eu cantava tudo que estava na moda, eu cantava. Sim. E eu viajava para as cidadezinhas cantando nas carrocerias de caminhão. Com as bandas de baile, assim. Sim. E eu era apaixonada por cantar, sabe? E tal. Mas aí que começou a tua carreira profissional, assim mesmo? Aí que começou a minha carreira profissional. Aí dessa banda de baile eu fui cantar no shopping, lá no Norte Shopping, que era o antigo Norte Shopping, Caruaru, voz e violão com um dos meninos da banda. Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos? 18. E aí ele me sugeriu, vamos fazer voz e violão? Aí eu, vamos, Aí eu inseria as minhas músicas, aí é onde entra. Aí tinham pessoas que já iam para anotar as canções que eram de minha autoria, para aprender e numa próxima oportunidade já cantar, acompanhar. E aí eu fui perdendo medo, ganhando mais confiança, testando as canções, assim, em público. E aí eu fui adquirindo essa autoconfiança. Nesse tempo tu já compunha forró para as bandas que tu tocava também e tal? Quando eu cantei na banda de baile, os meninos, eles me incentivavam com isso. Pegavam alguns forróis e a gente inseria também no meio do repertório e a gente fazia em alguns ambientes, sim. E aí o pessoal estava lá dançando com uma música conhecida, quando de repente via já era uma música minha, o pessoal nem notava. Continuava dançando e eu achava aquilo o máximo. Poxa, que coisa boa. Né? Ninguém parou de dançar porque foi uma música que era desconhecida ou que era minha. De repente, dentro da insegurança da cabeça da gente, rola isso, né? Mas foi assim que eu fui adquirindo autoconfiança, testando as músicas autorais e as músicas inéditas, inserindo no meio do repertório de músicas conhecidas. Foi bem devagarzinho, assim. Mas tu ouvia muito forró nessa época e tal? Eu ouvia muito forró. Eu ouvia muito forró porque tocava muito forró nas rádios em Caruaru antigamente. Tocava muito mesmo. Então eu era muito bombardeada com informação de forró. Eu frequentava as vaquejadas, né? Tinha o São João do Caruaru, tem, né? E na época, para mim, era muito forte, porque eu estava aprendendo a vida, estava descobrindo o mundo, né, com 16, depois de 18 anos. Então, para mim, era muito fascinante, assim, tudo que eu escutava, tudo que eu absorvia. E aí eu acabava saindo nas minhas composições o que eu absorvia. Aí saía no papel. E de que forma, assim, esse ambiente musical caruaruense nessa época influenciava as tuas próprias composições, tuas próprias canções? Então, dessa maneira, assim, tipo, tudo que eu escuto muito, tudo que eu estou muito rodeada daquilo, acaba refletindo nas coisas que eu escrevo. Eu absorvo com uma facilidade muito grande. Eu tenho uma mente muito curiosa, assim. E o forró foi a primeira coisa mesmo que eu comecei escrevendo. Do forró eu fui desenvolvendo, fazia uns pagodes, sabe? Cheguei a fazer pagode também, uns sambas, porque aí depois veio a fase do Só Pra Contrariar, das coisas tocando na rádio e tal, que se chama Amor, foi uma explosão, né, e tal, e o Raça Negra. E aí eu fui também me espelhando naquelas coisas que eu estava ouvindo e fui testando também como era essa minha capacidade de desenvolver outros ritmos. Então eu fui vendo que eu conseguia permear pelos ritmos que eu absorvia. E fora as coisas que eu ouvia lá em casa, eu fui desenvolvendo e também fui bebendo da fonte da MPB e fui fazendo também outras coisas. Então,
eu descobri que o universo da composição é um universo multi demais, né? Então você não tem uma faceta só, você pode ser múltiplo ali no que você faz. Você pode pegar diversas identidades, você pode escrever sobre o que você quiser, você pode ser quem você quiser naquela hora que você está escrevendo. Então, essa liberdade é muito fascinante na composição. Eu sou fascinada por esse universo por causa disso. Ah, que incrível. E assim, tu sempre levou essa identidade do que ouvia também quando estava em outros lugares, porque tu nasceu aqui, passou um bom tempo aqui, né? E depois chegou aí para os Emirados Árabes, depois Recife, depois São Paulo. Conta um pouco dessa viagem, assim. Foi. Aí daqui, cantando no shopping, eu recebi o convite para ir para os Emirados Árabes cantar lá. E eu aceitei, eu tinha 18 anos, falei com a minha mãe. E aí, para resumir, eu aceitei e aí fomos. Lá, embora fosse um ambiente totalmente estrangeiro, né? Eu nunca tinha saído de Caruaru. Fui logo para os Emirados, né? Então, foi muito impactante para mim, mas por incrível que pareça, lá eu continuei compondo coisas bem nordestinas. Eu acho que quando você sai da sua cidade, você tem uma percepção maior de onde você estava. E aí, quando eu me distanciei de Caruaru, eu pude ver Caruaru de longe e também pude observar o quanto de Caruaru tinha em mim, porque eu tinha saído de Caruaru. Então, Caruaru cresceu em mim de uma maneira muito grandiosa. E aí eu tinha a maior insegurança quando me chamavam de cantora, porque aí eu senti o peso da nossa profissão quando eu fui para lá. Até então eu achava que era uma coisa de brincadeira, que estava levando na diversão, porque é fácil você cantar suas músicas, chegar cantando coisas que você já absorveu demais, é muito tranquilo. Mas quando você vai para um outro ambiente, com a responsabilidade de um contrato, para aprender músicas que você nunca ouviu na vida e que você aceita essa responsa, então aquilo me impactou. Eu fui para um outro lugar da nossa profissão. E aí eu voltei com a cabeça totalmente mudada com relação a isso. E entrei de cabeça, mas com outra percepção. Sim. E quando tu voltasse ainda para Caruaru ou já foi direto para Recife? Aí eu já fiquei em Recife. Comecei cantando na noite lá em Recife. E aí gravei um disco, um primeiro demo, assim. Agora ou nunca mais, né? Minha família se juntou. Ai, foi. Esse daí foi, que tem o meu nome de batismo, Gilberli, né? Ainda era... No demo. Sim. E aí eu gravei esse demo só com composições minhas e tal. E foi uma experiência muito também desafiadora, né? Sim. Porque todo um universo, aí o estúdio a gente já entra em outra esfera, né? A parte do estúdio, aí eu fui perceber o peso da voz, né? Quando a voz está aqui dentro, a percepção é completamente diferente de quando a gente está cantando ao vivo no palco. É como se no palco, ao vivo, ela tivesse solta, livre, dançante. E quando vai para o estúdio, ela tem que comprimir de alguma maneira, tem que ensinar algumas coisas para ela se comportar, sabe? E aí isso me incomoda um pouco assim no estúdio. Estou tentando, né? Eu acho que eu vou tentar para o resto da minha vida transparecer no estúdio a música brincante que é no palco ao vivo. E sobre composição, né? Vamos retomar só um pouquinho o início do programa para tu falar um pouquinho de Do Contra, né? Dessa canção que a gente abriu esse episódio. Como foi a criação dela, a composição? Do Contra, eu me inspirei muito na música de Ginga, né? Que fala o catavento e girassol. Meu catavento tem dentro, que é do lado de fora do teu girassol. Que é tudo sempre, né, esse oposto, essa brincadeira do oposto. E aí eu fiz Do Contra inspirada nisso, assim. Eu falei, vou criar a minha catavento e girassol. E aí saiu Do Contra. E por que tu escolheu ela para a gente abrir esse episódio? Porque eu tenho uma paixão muito grande por essa música. Ela representa muito para mim. Ela tem essa coisa que ela me traz. Ela me interliga com a pessoa que começou a escrever lá atrás, a criança que observava as métricas das palavras, a rítmica, todo o conjunto de coisas que sempre me fascinaram na canção em si, né? Sim. Que é a poesia, a historinha contada, o desfecho, as métricas, a coisa, o jeito como vai rimando. Então, Do Contra me remete ao primeiro impacto que eu tive quando eu escutei Caetano, por exemplo, assim, as músicas, as métricas das palavras, né? O nosso amor não deu certo, gargalhadas e lágrimas, de perto foram quase nada. Essa coisa do ritmo com a rima, sabe? Então, Do Contra me remete a isso, ao meu começo, ao que me impactou primeiro, a minha paixão pelas palavras, pelo ritmo, por todo esse funcionamento da coisa.
Que é uma coisa que Você Distante também tem, né? Tem essa questão da métrica, do ritmo, das palavras também que ditam, né? Eu tenho muito essa paixão. Pode perceber que tem essa poesia, né? E tem a historinha, tem o enredo, tem toda a coisa. E é um shot, né? Você Distante, né? Você Distante é um desses shots antigos ou tipo foi um tempo depois assim que tu a compôs? Você Distante foi depois de Do Contra. Ah, certo. Já surgiu depois, assim, foi de uma safra também que veio daquela época ali, aí Do Contra, Ao Redor do Sol, Você Distante, todas vêm da mesma família, assim. Todas são primas. Ah, são ali do mesmo universo de Estamos Vivos, né, do álbum, né? Do mesmo universo. E tem muitas outras que vieram nesse universo que eu nunca gravei também, que estão guardadas até hoje. Estou esperando o momento de... Eu boto em shows. Sim. Mas eu estou esperando o momento certo também de gravá-las. Ah, sim. Então, gente, para encerrar esse primeiro bloco de um jeito massa mesmo, Isabela Moraes, Você Distante. Você distante é mais interessante do que possa parecer. Você distante é mais estonteante do que possa imaginar. Você distante, foto na estante, nem isso eu quero rever. Você apego é meu desassossego e eu não quero nem saber. Você na minha só me desalinha, eu me equilibro sem você. Mas você de perto é fogo no deserto, chama e lava de vulcão. Você tão perto é ponto fraco, eu perco a pose, o ego, o ar e o chão. Você de perto eu fico assim incerta, descontrolo o coração. Você mesmo faísca, se me risca, entro em alta combustão. A areia movediça, eu sou a isca na boca do tubarão. Você de longe ou perto, assim não dá. Corri, voltei, tentei ficar, mas não consigo te alcançar. Às vezes, pra evitar a confusão, melhor é a separação. Vai pra lá, que eu vou pra cá. É que você distante é mais interessante do que possa parecer. Você distante é mais estonteante do que possa imaginar. Você distante, foto na estante, nem isso eu quero rever. Você apego é meu desassossego e eu não quero nem saber. Você na minha só me desalinha, eu me equilibro é sem você. Mas você de perto é fogo no deserto, chama e lava de vulcão. Você tão perto é ponto fraco, eu perco a pose, o ego, o ar e o chão. Você de perto eu fico assim incerta, amolece o coração. Você mesmo faísca, se me risca, entra em alta combustão. A areia movediça, eu viro isca na boca do tubarão. Você de longe ou perto, assim não dá. Corri, voltei, tentei ficar, mas não consigo te alcançar. Às vezes, pra evitar a confusão, melhor é a separação. Tu vai pra lá, eu vou pra cá. Você longe, perto, assim não dá. Corri, parei, tentei ficar, mas não consigo me conectar. Às vezes, pra evitar a confusão, melhor é a separação. Ó, tu vai pra lá, que eu vou pra cá. Muito,
Voltando com o episódio do Recantar Caruaru, que tem apoio da Universidade Federal de Pernambuco e uma ação formativa com os alunos de comunicação social aqui do campus Caruaru. Agora, neste bloco, a gente vai bater um papo com Isabela Moraes sobre a relação dela com a obra de Petrúcio Amorim, o cantor e compositor homenageado neste episódio. Mas antes, a gente preparou uma reportagem especial sobre esse artista incrível caruaruense. Nascido em 23 de março de 1959, Petrúcio Antônio de Amorim é considerado um dos maiores poetas vivos do forró. Caruaruense de origem humilde, cresceu brincando nas margens do rio Ipujuca e pelas ruas de seu bairro, o Vassoural. Foi lá que aprendeu, desde cedo, o ofício da marcenaria com o mestre Osvaldo e os primeiros acordes do violão com seu professor Jailson. Aos 16 anos, começa a compor e interpretar suas canções em pequenos eventos e festivais. Paralelo à carreira musical, entra para a aeronáutica e se muda para o Recife em 1979. Na década de 1980, Petrúcio conhece o sucesso. Sua composição, Confidências, é gravada por Jorge de Altinho e em 1982 ganha as rádios de todo o Nordeste. No ano seguinte, é a vez de outra composição de Petrúcio fazer sucesso também na voz de Jorge de Altinho, a canção Devagar. A partir daí, outras canções do poeta ficariam conhecidas na voz de intérpretes como Novinho da Paraíba, Alcimar Monteiro, Flávio José, Leci Brandão, Fafá de Belém, Zé Ramalho, entre outros. Como intérprete, Petrúcio também tem uma longa e bem-sucedida carreira. Desde 1984, são 13 álbuns e um DVD gravado, além de inúmeras apresentações por todo o Brasil com seu repertório, uma verdadeira coleção de clássicos do forró. Em 2018, teve publicada sua biografia, Petrúcio Amorim, o poeta do forró, escrita pela conterrânea Graça Rafael, obra que deixa para a posteridade a trajetória de um dos maiores artistas que Caruaru já produziu. Petrúcio Amorim é um poeta do nível de Humberto Teixeira, Zé Dantas, Dominguinhos, Luiz Gonzaga e tantos outros. E Petrúcio é um artista que honra Caruaru, é contemporâneo de Mestre Vitalino, das bandas de Pífano, dos Bacamarteiro, do São João de Caruaru, que é a capital do forró. Não é à toa que um dos grandes musicistas do nosso país, Dominguinhos, falava que Petrúcio é o maior poeta do forró. E por ser de Caruaru hoje, eu me sinto como se estivesse bebendo da fonte de onde Petrúcio veio, né? Do bairro Vassoural, onde aos 9 anos de idade ele começou a escrever. Alguns anos atrás, fui assistir um show de Petrúcio em Caruaru, numa casa de recepções. E fiquei assim mais encantada com ele quando eu estava no camarim e ele passou, antes de subir ao palco, mais ou menos assim, mais de 1 hora atendendo todas as pessoas que procuraram para abraçar, tirar foto, assinar CD, DVD. Eu fiquei encantada com aquilo, com a paciência e a humildade dele. Nesses 43 anos de carreira, eu só tenho a agradecer pelas parcerias que fizemos, pelas suas composições que eu gravei. Meu irmão, sou muito grato, viu? Você como um grande representante da música nordestina, um artista maravilhoso, uma pessoa humana fantástica. Sou muito feliz por ter a sua amizade. Lá onde os astros se ouvem, lá onde mora Beethoven, mora o rei do Baião. Eu, Santano Cantador, amigo e irmão de Petrúcio Amorim, estou aqui fazendo essa ilustração de uma música dele e mostrando a ousadia, a grandeza de, numa letra musical, ele rimar um verbo da língua portuguesa conjugado com uma palavra estrangeira. Esse é Petrúcio Amorim, o amostrado. Então, Bela, como foi o primeiro contato, assim, não sei se tu se lembra, né, com a obra de Petrúcio, né? Você ouvia muito nas rádios e tal, forró, ali por volta dos 18, né? Mas tem algum momento especial que te remete à obra dele? Tem um momento muito especial que eu lembro de Tarek Mariola, né? Essa música foi muito forte, pegou muito, assim. E eu lembro do impacto que isso me causou, né? Eu, como compositora, já prestando atenção nas letras, nas histórias das músicas, fiquei fascinada, assim, com essa música dele, assim, me chamou muita atenção, achei belíssima. E eu acho Petrúcio um dos maiores compositores do nosso Brasil, né? E que honra que ele é de Caruaru, né? Que maravilha que ele é de Caruaru. Eu me sinto muito representada por ele, assim, na forma como ele escreve,
o jeito que ele aborda, né, os assuntos nas músicas dele. Ele fala de amor, mas ele também é crítico nas letras de maneira muito fácil, de uma maneira muito fluida, né? As composições dele, para mim, são muito inspiradas, assim. São letras inspiradíssimas, muito iluminadas, assim. Tem algum momento, assim, que a obra dele te remete a uma lembrança, assim, do São João? Porque, tipo, eu lembro que na minha infância, né, em festa de família, assim, sempre tinha uma canção de Petrúcio, assim. E eu tenho uma memória, assim, meio que de imagem fotográfica, assim, né, dessas reuniões familiares ligadas à música dele. Tem alguma memória tua parecida, assim? A minha memória também remete à minha infância, assim, brincando na casa do vovó. Aí chegava um tio meu, sempre de Recife. Toda vez que esse meu tio chegava, ele fechava a rua. E era na época de São João. Ele fechava a rua da casa do vovó. E sempre as músicas de Petrúcio eram temas, assim, dessas épocas. Tipo, Boi com sede, Bedin Lama, Barriga Seca, não dá sono. Muito linda essa canção, né? Tipo... E aí me remete automaticamente a essa época. Casa de vovó, infância, meu tio, meus primos, ali tudo brincando por ali. E muitas outras canções dele, não só essa, sabe? Muitas outras. Tem uma questão também que eu acho que foi até um motivo da gente relacionar a obra dele, né? Que é a proximidade com a poesia, né? No universo da canção, né? Que é uma coisa que ele tem também, é conhecido como um poeta do forró. Como tu vê essa ligação da poesia na canção dele, assim? Eu vejo totalmente forte, assim, a poesia é muito impregnada, assim, nas canções dele, né? Ele tem essa narrativa poética, assim, para mim, em primeiro plano, assim. Fora que as melodias são muito potentes, assim, são muito poderosas. As melodias dele agarram, assim, na nossa mente de uma maneira muito, muito forte também. A gente fica com aquela melodia o tempo todo, né? Com aquela letra o tempo todo na cabeça. Ele é muito bom no que ele faz. Ele escreve sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente. Para mim é muito nítida, assim, a inspiração dele, a forma tão honesta que ele se coloca nas letras dele e nas músicas. E aí eu totalmente, assim, me inspiro em artistas como ele, assim, sabe? Que tem uma visão de mundo e um sentimento carregado ali e dispara nas canções, assim, e coloca ali para... Independente se vai para uma novela ou não, mas para ele, para a vida dele, aquilo que importa, é muito importante e é muito potente. Isso que me inspira, na verdade. E apesar dessa ligação com a poesia, né, tem uma coisa que diferencia, assim, né, a obra de vocês dois. Ele tem, nas canções sobre amor, né, ele versa de um amor de uma outra forma, né, às vezes um pouco mais romântica, enquanto tu traz um amor mais contemporâneo, assim, né. Como tu enxerga essa diferença, assim, nesse tema em específico? Pois é, é um homem falando de amor, né, a forma e a percepção dele, a forma dele sentir, né, o ângulo dele é totalmente diferente do ângulo de uma mulher, da forma como uma mulher vai sentir e tal. E a época também dele, né? A época que ele vem também retrata tudo isso também. Ele veio de uma época antes da internet, onde as coisas eram muito mais lentas, muito mais, né? A época da carta, gente, né? Eu também sou da época antes da internet e da chegada da internet. Eu permeio entre esses dois universos. Isso também é muito importante falar, porque isso totalmente influencia na nossa canção, né? Os assuntos abordados, a forma como a gente escreve, o tamanho das canções, a métrica das canções. Não que hoje em dia mudou muita coisa por causa da internet na métrica e no tamanho das minhas canções. Sim. Mas tem muita canção mudando, tem muito argumento diferente. Os meus assuntos abordados hoje em dia já são... Eu já consigo colocar fatores, mais signos dentro das minhas canções de acordo com a nossa linguagem de hoje em dia. Então a canção dele, o jeito romântico dele falar, vem traduzindo já uma outra época, né? Vem traduzindo uma época totalmente diferente e tal. Então, o romantismo de antes era diferente do romantismo também de agora. E é um homem falando sobre isso e uma mulher falando sobre isso. Então, tem esses contrapontos, tem vários detalhes aí no meio disso tudo. E eu adoro a forma como ele se coloca, né? A forma como ele é apaixonado nas canções, como ele consegue se expor daquela maneira na música dele, se apresentar de uma maneira tão bonita e tão grandiosa, né? Poeticamente. Tu enxerga, assim, que a forma de amar também mudou nessa diferença, assim, de geração? Com certeza, isso aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que a forma de amar está completamente diferente hoje em dia, assim. As coisas hoje em dia estão muito
realmente muito líquidas. As coisas estão muito mais fugazes, assim. As pessoas não a mesma, eu acho que é o mesmo movimento do telefone, assim. As pessoas não têm mais paciência de esperar o outro resolver alguma questão, já pula para outra pessoa. As pessoas não se aprofundam mais nas relações. E isso dá muito medo, assim. As canções que eu tenho percebido também, elas vão numa linguagem um pouco mais nesse lugar, assim. As canções não mergulham mais naquele amor romântico e tal. E também isso é bom, porque retrata uma época que a gente está constantemente em transformação. Sim. Mas eu gosto muito do assunto que aborda uma coisa mais profunda, uma coisa muito mais detalhada da coisa, do que ficar na superficialidade aí da canção, e de canções que também são muito rápidas, canções de bolsa. Eu não curto muito esse tipo de processo. E também sobre Petrúcio, eu tenho uma música, Gael, que eu fiz quando eu era pirraia, Sim. inspirada nele. Eu um pedacinho. Eu gosto muito de Petrúcio porque ele aborda a coisa romântica, mas ele também vai pro lado crítico com a mesma facilidade, assim, a percepção dele de mundo, né? E ele é certeiro, né, nas escritas dele. E aí eu tenho uma música que eu nunca cantei, né, assim, em canto nenhum. Dessas guardadas. Assim. Dessas guardadas que eu fiz, que se chama Super... Não vou lembrar o título, é uma canção que eu fiz, era muito pirraia, assim. E ela fala assim: o mundo tá perdido, mas todos sabem consertar. Um entra de bandido pra dar um de superstar. Um vai de assassino pra intimar a população. Um banco manda chuva e joga nós no camburão. Só falta aparecer o super-homem capital. Só falta aparecer o maioral da eleição pra vir nos promover a escravos da corrupção. Botar nossas crianças pra assistir televisão e crer na melhoria que se ganha a cada dia. Mais educação. Quem vê noticiário já tá cansado de saber que a culpa é do plenário e se concentra no poder. Uns xingam entre outros que estão cansados de falar. Uns têm a esperança que um dia vão receber. Só falta aparecer o super-homem capital. Esperam no dinheiro toda a alegria estatal. Mas só que as evidências até o fim vão camuflar em falsas aparências que a situação vai melhorar. O mundo tá perdido e quem tiver enfurecido pode levantar. Você tem toda a liberdade para poder gritar. Vão te ouvir, mas com certeza vão ignorar. A maioria é forte, mas só reclamar da sorte e não tem solução. O melhor é resolver essa situação, para que em dias juntos nós possamos caminhar. O mundo tá perdido e quem eu fiz inspirado. Que arretado. Eu fiz inspirado, boa conselho. Sim, sim. Eu chamo de exercício, né? Os exercícios de composição. E aí tá guardado, é um dos exercícios que eu fiz da época. Ah, que lindo, que massa. Então, gente, terminando esse bloco de forma bem especial, e no próximo Isabela vai cantar pra gente umas canções de Petrúcio. Aguarda aí que a gente volta já. Já tá fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando me quer. Deita, dorme, sonha na minha cama. Me abraça, me beija e me ama. De manhãzinha faz o meu café. Também já faço parte da sua vida. Já lhe entreguei a chave do meu coração. Também com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da sua mão. Também com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da sua mão. Você chegou na hora que eu mais precisava, soprou a minha brasa, acendeu o meu viver. Pediu apenas meu amor, eu disse tome, sem querer juntou a
fome, com a vontade de comer. Já tá fazendo parte da minha vida. Já entra lá em casa quando bem quer. Deita, dorme e sonha na minha cama. Me abraça, me beija e me ama. De manhãzinha faz o meu café. Também já faço parte da sua vida. Já lhe entreguei a chave do meu coração. Também com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da sua mão. Também com tanto beijo, com tanto carinho. Tô vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da sua mão. Você chegou na hora que eu mais precisava, soprou a minha brasa, acendeu o meu viver, pediu apenas meu amor e eu disse tome, sem querer juntou a fome com a vontade de comer. Você chegou na hora que eu mais precisava, soprou a minha brasa, acendeu o meu viver, pediu apenas meu amor e eu disse tome, sem querer juntou a fome e a vontade de comer. Já tá fazendo parte da minha vida. Eita, lindeza, ficou lindo demais, rapaz. Enfim, agora a gente vai bater um papo sobre essas canções que tu escolheu, né? E aí, a primeira questão, né, sobre parte da minha vida, que inclusive nem foi Petrúcio o primeiro a gravar, né, que foi Flávio Leandro, né? Porque eu acho uma coragem muito, assim, dele, né, de ele, Flávio Leandro, gravar primeiro do que ele, né? Se fosse eu... Né? E o desprendimento. Exatamente. Absurdo, né? Mas como essa canção chegou assim pra ti? Conta um pouco. Essa canção chegou no meu coração direto, assim, foi apontando direto no meu coração, nem lembro a época que foi. Para mim, todas as músicas de Petrúcio, elas são tão presentes no meu consciente, sabe? No meu inconsciente também, porque tem coisas que são dele, que eu nem sabia e que já permeava por ali, né? Sim. Eu estava o tempo todo transitando ali, brincando nas ruas, e as músicas de Petrúcio estavam o tempo todo. Então, essa em especial, eu não lembro o dia que ela chegou na minha vida, assim, que é uma música que já permeia demais no meu universo musical. Mas eu lembro como ela me flechou, que eu estava em casa e eu prestei atenção pela primeira vez na letra dessa música, assim, eu estava sentada lá no sofá e falei, rapaz, olha essa letra, sabe? Quando você parece que está escutando pela primeira vez uma coisa que você já escuta tanto, assim, falei, nossa senhora, essa música é muito bonita. E eu estou muito feliz de ter cantado ela aqui junto com você. Ah, foi lindo mesmo. E ela é uma dessas canções que tem a melodia que pega assim do início ao fim, né? Exatamente. Isso é curioso. Exatamente. É uma música, ela é pequenininha, né? Mas ela é tão grandiosa. Sim. Pequenininha com letra assim, o tamanho dela, mas ela é muito grande, né? Ela é muito majestosa, né? Todas as melodias que passeiam pelas frases. E aí eu queria te perguntar se tu já chegou a conhecer Petrúcio, assim, pessoalmente mesmo, conversar e tal com ele. Cheguei. Conheci Petrúcio há muito tempo atrás. Marrom me viu cantando num bar e aí a gente... Marrom brasileiro, né? Brasileiro. E aí a gente se encontrou e começou a compor juntos. Até que um dia o Marrom me convidou para ir em aldeia, na casa de Petrúcio na época. E aí eu fiquei, né, de cara, assim, tá conhecendo um grande mestre, um grande gênio, assim, de pertinho. E eu fiquei muito feliz. E aí anos depois eu encontrei com o Petrúcio de novo, numa praia. Não vou lembrar que praia foi agora. Mas a gente se reencontrou nessa praia e tal, e a gente conversou. E eu tenho muita vontade de reencontrar ele mais uma vez nesse período agora da minha vida. Mas eu conheci ele assim. E a segunda canção que tu escolheu foi Tareca e Mariola, né? Tareca e Mariola. E quanto a essa canção, como foi que ela chegou pra ti? Essa canção chegou pra mim, né? Foi a que me impactou, a primeira que me impactou e através da voz de Flávio José. Sim. E aí eu sempre acompanhava, né? Quando o Flávio José lançava uns hits em São João, eu estava sempre acompanhando.
Só que como eu sou muito curiosa e por ser compositora, eu não me conformava em só escutar a música na voz do artista. Eu queria saber se aquele artista que tinha feito aquela canção, entendeu? E aí, indo atrás, pesquisando, eu descobri Petrúcio. Eu falei, caramba, esse cara é muito genial. Até então ele não aparecia na mídia. As pessoas gravavam muito Petrúcio. Isso lá atrás. Lá atrás, né? E aí depois Petrúcio começou aparecendo na mídia. Eu falei, esse é o cara genial que compõe todos aqueles hits maravilhosos e escreve grandiosamente, né? Sim. Desse jeito. E aí Tareck Mariola chegou na minha vida assim, através da voz de Flávio e pesquisando, cheguei até Petrúcio. Achei o compositor. Achei o tesouro. E é curioso que também Flávio gravou antes dele próprio gravar, e depois vieram outras gravações, né? Inclusive Juliana Linhares, né? No álbum novo dela, né? Nordeste Ficção, gravou também, né? E é lindo também como uma nova geração vem também cantando esses hits. Né? Exatamente. Quando a música ela é boa, ela é atemporal. Tenho certeza que essas canções vão atravessar muitas gerações, Sim. contando essas histórias e atravessando os tempos. E por que tu escolheu Tareck Mariola? Por essa importância, desse impacto que ela me causou na minha vida e por também me lembrar uma época de muita inocência também, Sim. né? Da minha infância, da minha juventude de adolescência, no caso, né? Falando igual, da minha juventude. E é isso, né? Ela é muito impactante, a letra dela e a história dessa canção, né? E aí, quando eu fiquei sabendo da história dessa canção, eu desconstruí tudo que tava... Eu achava que era para um amor, né? Sim. Ah, entendi. Feito essa música. E aí, quando eu soube da história, aí que eu gostei mais ainda, que a gente sabe da nossa luta diária, né? Artística. Que ele foi tentar conseguir um show no São João, aí recebeu um não, assim, né? Depois até deu certo, pelo que eu soube, mas esse primeiro não, eu lembro que ele fala, o primeiro não ficou assim nele, ele levou... Exatamente. E por ser um filho, né? Um filho da terra e tal, e ter sido não valorizado, né? E essa música, ela cai, sim, perfeitamente, como uma resposta absurdamente linda, assim, né? Ele não perdeu a classe, assim, ele só se agradeceu escrevendo uma coisa dessa, assim. Achei fabulosa a forma como ele reagiu. E ele traz, assim, uma memória de infância dele, assim, né? E ressalta muito a cultura ali de onde ele cresceu, né? E é engraçado como essas raízes, elas trazem essa força para ele, assim, né? Como tu vê essa situação entre o chão do qual a gente vem, enfim, as memórias da gente e as vivências, né? Daquilo que faz parte da gente e do quanto isso engrandece, assim, emocionalmente até mesmo. Eu acho que isso é a base da nossa canção, é a base de quem somos, né? E quem somos reflete sempre no que a gente faz. Eu acho que quando a gente tem essas raízes, essas bases fortes, como ele permeia nessas lembranças de infância e se fortalece a cada visita disso, a música traz o que o ser dele está ali impregnado também. E tem muito isso também. Eu adoro, quando eu não estou em Caruaru, revisitar Caruaru e faço questão sempre para fortalecer as minhas bases internas. E aí a minha música automaticamente se fortalece e não tem pra onde. Pois a gente vai encerrar esse episódio interpretando ela, você cantando lindamente. Só relembrando que a série Recantar Caruaru tem um incentivo da Lei Paulo Gustavo através do edital municipal da Prefeitura de Caruaru e conta também com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco em uma ação formativa com os alunos do curso de Comunicação Social aqui do campus Caruaru. Belinha, só te agradecendo por topar esse convite, né? Tá partilhando aqui as tuas histórias e essa relação também com o Petrúcio. É bem especial também para mim estar conversando contigo, te admiro demais. E vamos embora para Tareck Mariola. Vamos embora. Eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você quem vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei pro meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Cartas na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você pra derramar meu munguzá? Eu me criei
ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Cartas na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macumbira. Quem é você pra derramar meu munguzá? Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Osvaldo na madeira, com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural.